Ai, tava te falando. Uhum. Bem, falar discreto. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, aqui tendo o privilégio de podermos falar em nome de Jesus, em nome do nosso Mestre, em que a gente vai aprender algumas lições sobre a nossa vida. Então nós vamos rogar ao Mestre Jesus e aos bons espíritos que nos iluminem, que nos dê a paz, que nos dê bastante tranquilidade para que nós possamos discorrer sobre um tema que é muito importante para nós, que é a razão de nós estarmos aqui no planeta Terra. Então eu peço que Deus, Mestre Jesus, os bons espíritos nos iluminem para que possamos, com muita humildade, com muito respeito e com muita vontade de aprender, falar em seu nome. Então, capítulo 2 aqui, o meu reino não é deste mundo. Então Jesus disse: tornou-se, pois, a entrar Pilatos no pretório. Pretório era uma sala de recepção dos palácios romanos, né? Então, onde você recebia as pessoas, né? Então, chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondendo-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João capítulo 18, versículo 33 a 37. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é reino, né? Porque na nossa concepção material, reino é poder, reino é estar acima dos outros, né? E aqui Jesus, ele discorre, que depois ele explica que o reino é aquilo que você tem de bom, é aquilo que você tem no seu espírito de bom. O aprendizado, a humildade, o perdão, a caridade e o amor. Esse é o seu reino. Este é o reino que ele fala. Não no sentido de ser rei, mas que é muito nobre esses sentimentos, né? Esses são sentimentos que fazem a nobreza do espírito. E aí a analogia entre a nobreza do espírito e, naquela época, de reino, né? Então ele fala aqui, olha, a vida futura, por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura. Ora, nós, praticamente em todas as palestras que nós escutamos, nós sempre nos referenciamos à vida futura, que é a verdadeira vida. Porque seria muito simples a gente reencarnar, ou não acreditando nisso, vir para esse mundo e simplesmente ter uma vida muito pobre no sentido de evolução,
né? Se alimentar, trabalhar e ter uma vida bastante cerceada do direito de aprender. Mas quando a gente acredita na vida futura, a gente sabe que alguns dissabores da vida, que a gente pode trocar pela palavra aprendizado, eles são necessários para a vida futura, né? Então, nós estamos no educandário do planeta Terra. Nós estamos sendo educados para a vida futura. E temos os professores. O maior deles, Jesus, o Evangelho, outro professor, né? Todo esse aprendizado que a espiritualidade nos oferta, né? Então, ele fala aqui, olha. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele se apresente em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade, e como devendo ser objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra. Então, qual que seria o nosso norte aqui, a nossa grande preocupação? A gente se preparar para a vida futura. Então, a gente tem que, no educandário, a gente tem que aprender as lições, né? Uma vez aprendidas as lições, a gente nunca mais voltar ao erro, nunca mais esquecer a lição. E, às vezes, para a gente aprender, as lições elas são um pouco mais rígidas, né? São um pouco mais inesquecíveis, né? Então, às vezes, a gente precisa de lições que realmente a gente aprenda, né? Então, aqui ele fala, todas as preocupações sobre nós. Então, a nossa preocupação tem que ser a vida futura. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam razão de ser. Ou seja, se a gente não acreditasse na vida futura, algumas situações a gente nem valeria a pena, principalmente no aspecto moral. Ser rígido no aspecto moral, da honestidade, de não prejudicar os outros, de amar o próximo, de fazer a caridade. Se a gente não acreditasse na vida futura, isso não faria muito sentido se a vida acabasse no túmulo. Mas, na verdade, esse é o reino. Esse é a nobreza do espírito, né? Então, é por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou não acham puéris. Puéris aqui no sentido de fútil, né? Então, as pessoas que não acreditam na vida futura, elas não têm a sensibilidade, né, de querer aprender, de querer evoluir, porque para elas a vida realmente é muito rápida, né? Então, ele fala que só acreditar na vida presente não faria a gente acreditar em nada do que a gente recebe da espiritualidade. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento de Cristo, ou seja, a vida futura. Então, ele veio aqui na Terra e ele fala que o meu reino não é desse mundo, ou seja, a nobreza dos meus sentimentos, né, ainda não é desse mundo. Então, o reinado dele é no sentido da nobreza dos sentimentos dele. Então, eis porque está colocado entre os primeiros no início dessa obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Então, quando a gente tem fé na vida futura, na evolução, no educandário do planeta Terra, a gente começa a compreender que a gente está sendo ensinado a desenvolver a nossa nobreza, a nossa realeza do espírito, né? Então, a gente precisa de lições para que a gente desenvolva os sentimentos nobres de realeza no nosso espírito. Que nunca é demais falar amar ao próximo, a caridade, o perdão, a não ter rancor,
procurar fazer para os outros aquilo que a gente quer que faça para nós mesmos, né? Então nós temos que adquirir essa nobreza, porque o nosso reino não é deste mundo. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens um dia pudessem tornar anjos e participar da felicidade angélica. Nós somos criados para sermos felizes, para sermos perfeitos como foi o Pai. Nós somos criados na imagem e semelhança. Então nós estamos na estrada, entendemos hoje isso, e por isso que a gente, com muita humildade, com muita força de vontade, a gente vai caminhando para a evolução, né? Então, ele fala aqui, segundo pensavam, observações da lei de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas, ainda mais fortemente a um povo ignorante, ignorante aqui no sentido de não ter conhecimento, de pastores que precisavam ser tocados, antes de tudo, pelos interesses desse mundo. Então, na época de Moisés, a coisa era mais voltada ao que se vivia no presente. Então, se fazia analogia de o Deus bom e o Deus ruim, né? Que hoje nós entendemos perfeitamente que isso não existe. Só existe o Deus bom, né? Depois ele fala aqui, Moisés o confirmou, mais tarde Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. E é esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para a qual voltará ao deixar a terra. Então, hoje nós sabemos que existe a felicidade plena, que existe a vida futura em mundos onde a gente vai poder gozar de todo esse amor, de toda essa benevolência, porque nós estamos construindo a nossa realeza dentro de nós. Nós estamos construindo tudo que a gente precisa para ascender a felicidade plena. Então, por mais que a gente tenha nossas imperfeições, se nós olharmos para as nossas encarnações passadas, nós vamos ver que nós evoluímos, que nós estamos em evolução. E Jesus, nesse capítulo aqui do Evangelho, ele diz claramente isso, a fé na vida futura. Só que esse esforço é nosso, esse caminho é nosso, né? Ele nos dá todas as ferramentas para que a gente consiga ascender a vida futura. Depende de cada um de nós. Depende do nosso esforço pessoal. Depende de nós queremos nos corrigir e nos aperfeiçoar e construir o nosso reino espiritual, a nossa realeza espiritual. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou-lhes lhe dar o esclarecimento completo, que os deslumbraria uma vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para grande número, é apenas uma crença,
sem nenhuma certeza decisiva. E daí as dúvidas, até mesmo a incredulidade, ou seja, eu não creio nisso. Mas na época, Jesus, ele, na sua passagem da ressurreição, né, ele provou que existia uma vida futura, mas era uma vida não muito palpável ainda. Então, se você seguir os preceitos que Jesus deixou na terra, seguir os passos dele, como nós o devemos fazer, você teria ascensão à vida futura, mas era uma vida um pouco efêmera. Você sabia que era um lugar bom, que você ia ter uma vida futura, mas ainda uma coisa não concretizada, ainda não uma clareza muito grande, porque naquela época que nós estávamos lá, alguns de nós, ou todos nós, a gente não entendia muito bem o que seria e também não tínhamos a inteligência ainda, né, o caminho aberto para a gente entender isso, até vir o Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec nos brindou pelos bons espíritos, para que nós possamos hoje ter a clareza da vida futura. Então, hoje nós estamos aptos a entender a vida futura com bastante clareza, com bastante maturidade. E aí ele fala, o Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo. Quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Então, é assim, se você está no primário e você entrar numa aula de uma faculdade, provavelmente você vai ficar deslocado, você não vai entender. Você vai saber que aquilo é uma sala de aula, que aquilo é um ensinamento, mas você não vai entender. Então, tudo ao seu tempo e tudo à evolução. Né? Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, ou simples hipótese, como a gente fala. Existe uma hipótese, mas eu não consigo ver a realidade, né? É uma realidade material provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm a descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Então, aqui, a gente já, nesse estágio, né, no planeta Terra, a gente já recebe informações, a gente já recebe fatos, a gente já consegue, em algum momento, sentir a vida futura. Por exemplo, quando nós ficamos tranquilos e escutamos uma boa música, fazemos uma prece com o coração, né? A gente consegue já sorver a energia da vida futura, né? Nós já conseguimos receber, né? Conseguimos sentir, conseguimos nos transferir, né? Para a plenitude, né? Da vida espiritual. Claro que em virtude da nossa materialidade, do nosso corpo material, das nossas necessidades, a gente tem muito mais contato, né? A gente sente muito mais o plano material, mas a gente já recebe pinceladas do que é a vida futura no plano espiritual. Então, nós temos todas as ferramentas, relatos, sentimentos, informações, fatos da vida futura. Hoje, já é inegável a reencarnação, já é inegável que existe vida após a morte, já é inegável que o amor ele transcende a tudo, né? Não acaba no túmulo. Enfim, hoje nós já temos tudo isso, né? De uma maneira muito palpável, muito tangível, né? Então tá aqui. Imagine um país, hoje a gente já consegue sentir a vida espiritual.
Ora, essa descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada. São tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz do que nela se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira o que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. Da mesma maneira que a gente sente a felicidade da vida futura, nós também aqui podemos, se a gente não tem pensamentos positivos, se a gente não vive o amor, se a gente se equivoca de uma maneira bastante acentuada, né? Se os nossos sentimentos menos nobres, como egoísmo, orgulho, a falta de amor, né? A gente também, né, consegue sorver e sentir também que há várias moradas na casa do meu pai. Né? Qual delas que eu vou querer morar? Então, ele fala bem claro aqui, ó. Que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira, o que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. Então, a justiça de Deus, ela é tão magnânime que ela nos coloca exatamente onde a gente trabalhou para estar, né? Então, não existe você plantar espinho e colher figo. Então, se a gente quer ascender a uma vida futura plena e de felicidade, nós temos que construir a nossa realeza. Nós temos que construir o nosso reino, os nossos valores no nosso espírito. E aí, aqui, ele fala da realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, a gente já viu. Isso todos compreendem, mas sobre a terra ele também não é uma realeza. O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ou seja, você pode ser rei na terra por uma questão de título, né? Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século ou influindo sobre o progresso da humanidade. Então, o rei da ciência, o rei da física, Einstein, né? O rei da medicina, né? Sócrates. Enfim, existem as realezas da terra que fizeram por merecer o título de rei, no sentido que construíram alguma coisa para a humanidade. Só que é um título temporal, limitado ao tempo que você está na Terra. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores. Essa realeza que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, ou seja, por séculos, não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados. Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é, às vezes, amaldiçoada. Então, no sentido aqui, por exemplo, a realeza de quem inventou o antibiótico, a penicilina, eu não me recordo o nome agora, mas Fleming. E é uma realeza que até hoje a gente agradece por ele ter feito uma coisa tão boa para a humanidade, né? Hoje, imagine a vida nossa hoje sem antibiótico, né? Então, ele é uma realeza, né? Ele fez por merecer a ter o título de rei, né? E a gente sempre ovaciona isso. Mas algumas podem ser não tão boas assim, né? Principalmente algumas ligadas à guerra, a processos de maldade, de falta de caridade, né, de tiranismo, né? Então, você também pode ser um rei que não mereça a realeza, né? A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte.
como nós falamos no começo, qual que é a nossa realeza? A nossa realeza moral, que a gente constrói no espírito de bom, baseados nos princípios de Jesus. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potentados. Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Ou seja, a grandeza de Jesus não poderia ser entendido naquele tempo. Tanto é que não foi, que acabou crucificado. Então é assim, seremos rei de nós mesmos. Seremos rei e realeza dentro de nosso espírito, daquilo que a gente constrói, daquilo que realmente tem valor. Tá ok? Passado isso, eu vou... Aqui estou com o meu ajudante hoje, aqui o Thales. Adoro meu pai. Desculpa. Então a gente vai falar um pouco sobre o pensamento. Então vamos lá, o pensamento. Filósofos do passado e do presente, na sua grande maioria, assim como fisiologistas, patologistas de ontem, neurocientistas de hoje, informam que o pensamento é somente uma emanação cerebral que se consome com a desagregação neuronal, ou seja, o pensamento ele é o único e exclusivo oriundo do cérebro. Na medida que o cérebro se desmancha, fica doente, não existe mais o pensamento. É estritamente uma coisa material. Infelizmente, ainda confunde a máquina em relação ao seu utilizador. Como é compreensível, a desorganização dos equipamentos impede a correta produção do que o instrumento é capaz de oferecer. O que, no caso em pauta, implica na ausência do ser espiritual, que é o agente da vida. Então, existe alguns defendem, principalmente os patologistas, neurocientistas de hoje, que o cérebro é o único, exclusivo dono no nosso pensamento. E que ele, na sua materialidade, ele é dono de tudo aquilo que a gente faz. Sem qualquer dúvida, o pensamento se exterioriza através dos veículos da mente, que é atributo do espírito. Então, o cérebro nosso é o condutor das nossas atitudes nos nossos pensamentos, né? Ele não é soberano, ele é apenas o instrumento entre o pensamento e a materialidade. As notáveis experiências dedicadas ao estudo da ação do pensamento, além da emissão da onda inteligente, demonstram a produção de movimentos da matéria bruta ou sensível. Nos casos da psicocinesia, que é o transporte sem contato, somente pela força mental, o transporte sem contato humano. Tanto quando nos formidamos fenômenos de telepatia, de preconização e retrognação. Preconização é a regressão da memória da clarividência relativa ao passado. E a progonização é o acontecimento. O pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica simultaneamente com o positivo e o negativo, interferindo nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias que se expandam. Então, nós podemos pensar positivo ou negativo. Então, a nossa saúde mental. Aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem cultiva, quanto produz a ressonância perniciosa na pessoa contra o qual é dirigido. Então, aí, a saúde mental, ela está relacionada àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente emite de energia, que o pensamento é uma energia. Então, eu vou repetir, aqueles pensamentos que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto prejudicam quem cultiva,
quanto você vai dar ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido. Cuidado com o que você pensa emanando para as pessoas. Muitas experiências de laboratório têm comprovado o seu efeito avassalador sobre plantas, animais, crianças e pessoas, outras fragilizadas fisicamente e emocionalmente. Então, eu conheci uma senhora, muitos e muitos anos atrás, Dona Maria, que eu ia num centro lá em São Paulo, Caminho da Luz, e ela falava o seguinte, que o mal sempre se divide em dois, uma parte fica com você. Então, já é comprovado em laboratório que o nosso pensamento ele tem um efeito avassalador. Plantas, animais, crianças, pessoas fragilizadas fisicamente e emocionalmente. O inverso é igualmente verdadeiro. Quando, por exemplo, uma euforia, um bem-estar, um vigor assalta o indivíduo que recebe influxos mentais de afeto, de respeito, de gratidão, assim o mesmo acontecendo com as plantas e os animais, deixando-os mais vivos, quanto amados e enriquecidos pelas incessantes ondas de simpatia e de ternura daqueles que hospedam e cuidam. Então, o inverso é verdadeiro. Né? Então, pensar bem é saúde mental. Então, aqui. Muitos distúrbios de comportamento psicológico procedem da aceitação da sintonia do paciente com pensamentos odientos, invejosos, perseguidores, carregados de morbo do ódio, da inveja e do despeito. Então, as pessoas que não têm uma saúde mental, que emitem esses distúrbios, elas se tornam uma pessoa com problemas psicológicos. A saúde mental dela não é perfeita. Então, para a gente ter saúde mental perfeita, ainda mais nas épocas que vivemos hoje, nós temos que ter um pensamento muito positivo, cheio de amor, de alegria, de esperança e fé na vida futura. Né? Então, ele fala aqui que as pessoas que estão no mesmo padrão vibratório daqueles que emitem as ondas mentais perniciosas conseguem captar isso e ficar doente e também não ter uma saúde mental perfeita. Agasalhando essas descargas que lhes são direcionadas pelos infelizes, as pessoas terminam por sentir os efeitos danosos do seu conjunto vibratório danificando. Se por acaso a vítima dá conta e reage, pior se torna o dano, porque passa a retroalimentar dos tóxicos vapores viciosos conduzidos pela corrente mental. Então, às vezes, as pessoas percebem que estão recebendo uma carga negativa, que tem algum tempo de comportamento, que estão recebendo carga pestilenta, se elas entram no padrão vibratório e querem retribuir, pior fica. Pior fica, porque você recebe aquela carga e ainda está construindo uma outra carga. Então, você soma na sua mente, no seu espírito, cargas negativas. Aquela que você recebe e aquela que você está construindo. O melhor antídoto para esse mal é o envolver nas ondas sublimes da oração, precatando dessa interferência nefasta que percorre os espaços, direcionados ou não a determinados alvos. Então, você veja que interessante. Eu posso não estar vibrando negativamente para nenhuma pessoa, porém, a minha irradiação mental, as minhas ondas mentais, elas conseguem impregnar o ambiente. Então, é muito comum, às vezes, a gente entrar num ambiente e se sentir mal, porque você captou essa energia. Porque você também não está num padrão vibratório aceitável, então você entra no ambiente, você consegue sentir aquela carga negativa que está no ambiente. Né? Isso já aconteceu, acho que com todos que estão me dando o privilégio de me escutarem. Então, por isso que a gente sempre tem que manter o padrão, as ondas vibratórias mentais, num padrão alto, que é para você sair e não absorver essa carga.
né? Jamais responder na mesma faixa de resistência, pois que se faria mais forte o intercâmbio destruidor. Como eu falei, você está somando aquilo que você recebe, aquilo que você está captando, mais o que você está construindo. Então, você está somando energias negativas. No sentido oposto, o pensamento edificante é rico de energias benéficas, que sustentam os campos vibratórios de quem os capta, mas essencialmente daqueles que os emite, pois originar-se nas augustas fontes do amor universal. Então, você, quando transmite amor, você está captando uma grande parte desse amor que está ficando com você. O mal se divide em dois, mas o bem também, o amor também se divide em dois. O pensamento é uma força dinâmica, natural, que sempre está em ação, desde que a criatura humana normal não pode viver sem o emitir. Então, 24 horas por dia, o seu pensamento está ativo. Você está dormindo, seu pensamento está ativo. Você está almoçando, seu pensamento está ativo. Você está vendo televisão, seu pensamento está ativo. Eu estou aqui falando, nosso pensamento está ativo, então nosso pensamento está sempre ativo. Vamos botar todo o tempo que ele está ativo, as 24 horas, muito mais no positivo do que em pensamentos não tão nobres. Isso é exercício. É exercício. Né? Toda vez quando sentires inusitada emoção de empatia que te envolva, de alegria espontânea sem motivo aparente, de conjecturas otimistas, de planos edificantes, está sob a ação de pensamentos bons e vulneráveis. Desculpe, bons e saudáveis. Procede de mentes afetuosas que te envolvem em simpatia e afabilidade, ou dos teus guias espirituais. Então, a gente está recebendo, cabe nós, temos a calma, a serenidade, o pensamento elevado para que a gente capte esses eflúvios positivos. Aproveita-os, concentra e fixa-os, a fim de que te vitalize e permaneça como carga de nutrição para outros momentos bem-venturosos. Então, a gente sempre tem que estar captando energia positiva, a gente sempre tem que estar num padrão vibratório bom, porque, como ele fala aqui, em outros momentos não tão menos venturosos, se a tua carga positiva, a tua carga mental está lá em cima, você vai passar por isso quase sem sentir. Passa por isso muito rápido. A carga positiva é tão grande que a carga negativa acaba sendo muito pequena em relação àquilo que você tem de positivo. No sentido oposto, quando te sentires confundido, em perturbação mental ou desconforto emocional, encontra-te sob as descargas negativas que deves diluir, recorrendo à prece, a leituras agradáveis, a fim de renovar as passagens mentais. Então, quando você sentir que você está sendo abraçado por alguma energia, algum pensamento não salutar, a prece, a leitura, a boa música, né? Ela vai te renovar. Você sai desse padrão. De igual maneira, são emissões, essas, porém, mórficas de desafetos físicos ou espirituais, que são não amistosos em relação a ti e comprazem com as tuas aflições, né? Ore por eles, tem paciência, renova-te e não guardes qualquer tipo de ressentimento. Essa é a fórmula. O Evangelho alude que a fé remove montanhas, que o decodificado pode significar a força do pensamento, que é a saudável exteriorização do desejo mental fixado num objetivo. Então, a fé remove montanhas e você pode remover qualquer sentimento equivocado que você está sentindo. Crimes hediondos são arquitetados na mente em desalinho e pervertida dos enfermos sociopatas. Ideias de santificação e progresso da humanidade têm sua gênese na elaboração mental de quem opta por amar e servir. Ou seja, o nosso progresso nesse mundo tem muito a ver, e o progresso do mundo, com o que nós pensamos. Né? Então, sempre nós temos que estar numa vibração positiva. O universo é obra do pensamento do Criador.
que a todos os seres humanos dotou da mesma energia neutra inicialmente, a fim de que o livre-arbítrio de cada qual direcione conforme seu nível moral, beneficiando-se enquanto ajuda ou comprometendo-se e fica encarcerado no mal. Ou seja, nós também fomos dotados da obra do pensamento igual ao Criador. Só que nossa carga, quando a gente é criado, é neutra. O nosso livre-arbítrio constrói isso. Então, vamos usar o livre-arbítrio para construir cargas e pensamentos saudáveis para nós. Pensa e reflexiona na ideia mental perversa ou vã e a futilidade, como a ausência de sentido existencial que te alinharão no imo, levando-te ao desencanto, ao tédio e às aflições sem nome. Então, aqui, pensa e reflexiona na ideia mental. Sempre pensa bem, porque se você não tem um pensamento muito saudável, você vai ter a sua saúde mental vai ter desencanto, tédios ou aflições sem nome. Você vai estar sempre aflito, angustiado. Pensar bem ou mal é o resultado do treinamento que se transforma num hábito, como eu sempre falo. Pensar bem, pensar positivo é um exercício diário, é um exercício horário, é um exercício minuto a minuto. A gente tem que exercitar isso todos os minutos da nossa vida, exercitar o pensamento positivo. Quando vier um pensamento não muito saudável, muda o padrão vibratório, pense em Jesus. Imagine que você está conversando com ele, imagine que você está conversando com o seu mentor espiritual, leia uma página do Evangelho, escute uma boa música, saia desse padrão. Isso é exercício, a gente tem que aprender a exercitar o pensamento positivo. E nós não vamos aprender a exercitar o pensamento positivo se a gente não começa, se a gente não faz o nosso esforço. Pensamento positivo é exercício. Jesus asseverou com veemência: tudo quanto pedis ao Pai, orando, ele vos concederá. Certamente, se solicitares com o pensamento em prece, em bênção, jamais deixará de receber. A energia mental canalizada pela prece alcança os centros de captação universal e produz a ligação vigorosa entre o orante e o supremo ouvinte. Eu vou repetir. A energia mental canalizada pela prece alcança os centros de captação universal e produz a ligação vigorosa entre o orante e o supremo ouvinte. Nós temos ajuda todo segundo. Cabe a nós, como Jesus fala aqui, tudo quanto pedir ao seu Pai orando, ele vos concederá. Esse texto aqui é de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco, na reunião mediúnica da noite de 4 de novembro de 2013, no Centro Espírito Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. Tá ok? Então, agora eu avancei um pouquinho do tempo, mas a gente vai fechar nossos olhos, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, nosso mestre, agradecer aos bons espíritos, aos mentores espirituais, e exercitando o pensamento positivo, fazendo uma ligação muito saudável, muito positiva com o plano espiritual, pedindo que essa luz entre em nossa mente, entre em nosso espírito. A gente imagina sendo iluminado, né, com esse facho de luz cheio de energia positiva para nós, no nosso espírito, para que a gente possa caminhar aqui no planeta Terra, sempre com pensamento positivo, sempre pensando em Jesus e sempre pensando em ajudar, fazer a caridade em amor. Então, eu peço, mais uma vez, que todos nós sejamos abençoados, que todos nós recebemos esses eflúvios do plano espiritual, que a gente tenha um final de semana, que a gente tenha muita paz, muita alegria e muito amor. Então, agradecendo a Jesus, nosso mestre, e aos bons espíritos, essa oportunidade de eu ter o privilégio de poder conversar com os senhores e aprender, e aprender, e aprender. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos abracem e que a gente seja muito feliz. Que assim seja.
Dá tchau, Thales. Tchau! Boa noite. Boa noite. Não pode fazer assim. Ah,